Sejam muito bem-vindas à nossa sociedade literária e o Biscoitinho de Canela, que hoje não vai ter Biscoitinho de Canela, mas mantemos a nossa sociedade literária. E todo mês a gente encontra para conversar sobre alguns livros. Então a gente lê um livro juntas e conversa sobre o livro. Só que esse mês, né, esse mês e o próximo, a gente está lendo um big livro, que é o Jane Eyre. E por ele ser um livro maior, a gente falou, não, vamos partir ele em dois. E aí, a nossa ideia era primeiro fazer a discussão de metade. Só que quando eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, não dá pra discutir metade do livro. Então eu falei, não, vamos colocar uma aula. E só pra vocês me conhecerem um pouquinho. Então, Então, quem não me conhece, eu sou Clarice. Eu estudo uma área totalmente diferente na faculdade. Eu faço ciência da computação. Então, é outro mundo. Mas eu sou apaixonadíssima por literatura. Eu gosto muito de literatura. Eu falo de literatura no meu Instagram e eu escrevo, eu sou escritora também. Então, eu gosto muito dessa área. E eu tenho um carinho muito especial pela literatura porque eu vejo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da literatura para a nossa vida, como vida pessoal mesmo, assim. E como que, independente da área que você tá, a literatura é capaz de mudar a nossa vida. E é muito legal a gente ter essas discussões, eu quero que vocês sejam muito participativas, tá? Vocês podem me interromper, falar, Clarice, eu discordo de tudo, Clarice, eu concordo, né? Vocês fiquem à vontade, porque realmente tem muita coisa aqui que a gente vai ver que é muito legal a gente discutir sobre isso, né? O que vai fazer a nossa discussão ficar realmente rica são as diferentes experiências. E uma das ideias, né, quando a gente começou a sociedade literária, era exatamente trazer pessoas de todas as idades, de todas as experiências, né, diferentes. Assim, vocês verem aqui no Farol, a gente tem atividades, né, que são mais focadas para senhoras, atividades mais para jovens, atividades, né, estudante, profissional. Aí, quando eu estava pensando, né, na sociedade literária, junto com a Paty, a gente falou, cara, ia ser muito legal juntar gente de todas as idades, né? Desde mães até jovem na escola, até, sei lá, profissional, estudante. Por quê? Porque isso faz com que a gente traga experiências muito diferentes sobre um mesmo livro, né? Isso é muito legal. Vocês vão ver o quanto que isso influencia na nossa vida. Então, eu me apresentei, tenho 22 anos e é isso. Então, vou falar um pouquinho sobre a literatura para a nossa vida primeiro e qual que é a influência dela, né? Que a literatura não vai ser só igual, né, qualquer tipo de hobby. Claro que pode se tornar um hobby, né, uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre, mas vai um pouco além disso. E a gente vai vendo que mesmo que a gente participe, né, da literatura como uma pessoa, não sei, eu tenho prazer de ler, ou então hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas não gostam de ler. Então, o que acontece com as pessoas que não gostam de ler? Elas vão falar, não vou ler, eu tenho mil e outras coisas para fazer, né? Eu tenho Netflix, eu vou fazer meu esporte tal e etc. Só que diferente de, sei lá, eu não gosto de jogar golfe, bem específico. Não gosto de jogar golfe. E aí, se eu não jogar golfe na minha vida, tá tudo bem. Isso não vai mudar a minha vida, né? Assim, eu posso gostar de jogar vôlei e tá tudo bem se eu for pro vôlei. A literatura não é a mesma coisa. A literatura, às vezes, se a gente tem um pensamento de, poxa, eu não gosto muito de ler, mas a literatura faz a diferença, né? Não existe hoje como a gente fala, poxa, eu não gosto muito de ler, então não vou ler. Não, porque a gente consegue aprender a ler. E, na verdade, a gente está numa época em que é muito mais fácil não ler, né? Porque, tipo assim, ler é cansativo, ler exige esforço, ler exige que a gente não se distraia. E é muito mais fácil sentar no sofá, eu brinco muito no meu Instagram, né? Porque, sei lá, eu vou lá e posto qualquer coisa sobre, hoje eu vou ler não sei o quê. Aí eu sempre falo, tipo, poxa, eu preferia muito mais estar no sofá assistindo Netflix plena, tranquilíssima. Mas muitas vezes a gente vê a necessidade da literatura e a gente começa a entender a importância. E aí a gente vai aprendendo com isso. Então, eu queria começar com algumas perguntas, né? Eu tentei colocar algumas ideias para a gente pensar e mais refletir mesmo. Então, se a gente tem o hábito de ler além da obrigação, então, sei lá, eu tenho uma amiga que faz direito. Então ela lê pra caramba, né? Ela tem que ler um monte de coisa e ler os processos e lê muito. Mas ela só lê aquilo que é da obrigação dela. Então, cada uma vai ter as suas obrigações, né? Às vezes, quando você está na escola, você tem que ler um livro tal, porque a professora mandou, ou porque vai cair no vestibular, e etc. Ou então, né, os pais mandam a gente ler, né? A gente sempre tem essa época que, pô, minha mãe mandava eu ler. E agora que eu estou independente, né? E agora que minha vida seguiu, eu vou parar? Né? Então, a gente tem que ver, será que eu leio além da minha obrigação? E depois, né? Se vocês conseguem ver a importância da literatura dentro da vida pessoal. Porque muitas vezes a gente até gosta de ler, a gente sabe que a gente aprende lendo, e aí a gente começa a focar muito em livros totalmente práticos. Então, sei lá, tem aquele livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, entendeu? Aí você começa a ler livros, tipo, totalmente amadurecimento pessoal, eu vou ler livros, ou então, livros quadrantes, maravilhoso, né? Livros espirituais e tudo mais, mas será que eu não foco só naquilo prático e esqueço que existe também uma literatura, né? Que é a literatura de histórias e que ela pode me formar também como pessoa? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né, na nossa vida. Se a gente consegue enxergar que, sei lá, se eu vou ler a história do Senhor dos Anéis, não é só uma história do Senhor dos Anéis. Né? Existe algo por trás, existe o que aquela história vai causar sobre a minha vida, existem reflexões que eu posso fazer para aprender com aquela história.
né? O que ela está me ensinando? Então, uma ideia também é pensar, você sabe aplicar o que você aprende nos livros na prática? E aí o que eu quero muito conversar com vocês hoje é que existe a prática da literatura, né? Porque muitas vezes a gente acha que não tem como viver a literatura. Uma coisa é eu ler o livro lá, A Virtude da Fortaleza. É muito prático, né? Você vai aprender a virtude da fortaleza, aí você vê altos pontos de propósito e tal, aí você vai lendo, e aí você vê, não, vou ler aquela dica, eu vou, sei lá, praticar, eu vou ser mais constante, etc. Só que na literatura, né? E quando eu vejo um personagem agir de uma determinada forma, ou vejo um personagem agir de outra, será que eu não posso aprender disso? Será que não pode virar prático para mim também? E esse é o ponto, que a literatura pode se tornar prática e a gente deixa isso passar muitas vezes. Então, entender a importância dos livros é o primeiro passo aqui para a gente conseguir fazer essa, né, educar a mente. Então, o que vai ser essa literatura na vida pessoal? Então, para entender o sentido da vida pessoal, a gente vai aprofundar no ser humano. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre antropologia, né, sobre quem que a gente é, porque para a gente entender a literatura, a gente tem que entender o ser humano. Né, os grandes escritores, a gente pode pensar assim, os grandes escritores foram filósofos, foram antropólogos, né, foram pessoas que entendiam o ser humano, entendiam como que a gente funcionava. E por isso eles conseguiam aprofundar tanto os personagens, nas pessoas, nas cenas. E a vida humana, isso é muito legal. A vida humana ela tem uma estrutura narrativa, essencialmente narrativa. O que isso quer dizer? Que a nossa vida, né, às vezes parece óbvio, mas não é tanto quando a gente para pensar sobre isso. A nossa vida, ela é uma vida em forma de história. Como é que a gente vive a nossa história? A gente tem diversos acontecimentos, a gente tem passado, a gente tem futuro, a gente tem presente. E tudo vai acontecendo como uma narração. Então a vida de cada um aqui é uma narrativa, em que a gente é o protagonista, obviamente. Só que a gente se esquece disso. E aí a gente começa a viver meio empurrado, né? O que a gente mais vê são pessoas que vão vivendo e se dão conta disso, sei lá, no final da vida às vezes nem se dão conta, né? De que são protagonistas e que existe uma história ali em que ela que vai guiar. Então, e outra característica, né? A vida, ela tem esse caráter futurista. O que isso quer dizer? O ser humano, diferente de um cachorro, o cachorro ele está lá preocupado com a comida que ele está indo comer ali daqui... Ele nem sabe daqui quanto tempo, ele sabe que ele está com fome e que ele vai comer a ração dele ali. O ser humano não. A gente já está preocupado. Semana que vem eu tenho tal compromisso. E aí a gente vai se projetando nesse caráter futurista, né? Então, tudo, se vocês pararem para pensar, tudo que a gente está vivendo hoje é um pouco para o que a gente vai ser. Né? Então, sei lá, eu vou na aula de literatura hoje porque eu quero me tornar um leitor melhor e quero aplicar isso na minha vida. E olha só, isso é um caráter futurista. A gente está projetando a nossa vida sobre, né, sobre atos que vão formar quem a gente é. E esse é o caráter super legal. Então, entender essa característica, não sei se já perceberam, mas é uma ligação direta com a literatura. Porque significa que tudo que a gente faz tem uma direção para frente, né, futuro, que seriam as próximas páginas de um livro, né, que seria a nossa vida. E a nossa vida também tem esse caráter futurista e narrativo. Tá bom? Tirar a foto aí. Não, é atrás de você. Então, a literatura, quando a gente fala da vida pessoal, a gente fala da intimidade. Ah, parente, se vocês quiserem, eu mando os slides lá no grupo, depois da sociedade literária e tal. Então, quando a gente fala da literatura, a gente fala da vida pessoal. Então, a gente fala da intimidade. Se vocês perceberem, todo livro vai falar da intimidade de um personagem. O que está acontecendo com ele? Né? Alguns livros são mais narrativos e menos intimistas, né? Entra menos dentro do personagem. Mas você conhece o personagem através das ações dele. Assim como a gente pode conhecer nossos amigos, né? Conhecer outras pessoas através das ações. Até porque não tem como a gente conhecer a pessoa, tipo, você não vai abrir a pessoa e falar, não, deixa eu ver como é que é aí dentro, né? Na literatura a gente tem essa capacidade porque o autor dá essa visão pra gente. Mas na vida real é assim, a gente vai conhecendo através das obras das pessoas. Então, a marca da intimidade, ela é extremamente importante para a literatura. Então, como é que a gente faz? A gente começa a construir quem a gente é, a gente vai forjando o nosso caráter com a nossa vida, e aí a gente começa a buscar nossas metas e objetivos. Ou seja, a nossa intimidade é o que está no nosso interior e vai falar, o que eu realmente quero? Ah, eu quero aprender a ser um bom leitor. Então, eu vou colocar os meios para isso. Então, a gente começa a definir metas e objetivos. Ah, eu vou naquela aula, eu vou começar a ler o livro, eu vou... Sei lá, a gente vai colocando metas, independente do que seja. Né? Então, a gente vai forjando o nosso caráter. E olha que legal. De onde surge a criatividade? E por que a criatividade é importante? Parênteses, né? Não é só o autor que tem que ser criativo, né? Quando a gente lê um livro e tá lá, Tolkien, ele começa a descrever uma árvore cabulosa que você nunca viu na sua vida, né? Porque ele tem essa capacidade. E aí você vai ler uma descrição de algo completamente novo. Entra aí a criatividade. Você precisa imaginar, você precisa criar aquilo, assim como ele, né? Você precisa absorver aquilo. Então a criatividade, ela surge do nosso interior. É onde as coisas nos ocorrem, então as coisas, elas vêm para nós,
no nosso interior, elas vão acontecendo e a partir de dentro a gente vai colocando as coisas em prática, em ação, né? A gente vai inventando as coisas. É muito legal se a gente começa a ter essa noção, porque as pessoas que têm mais essa vida interior, né? Ou seja, elas pensam mais, são pessoas que meditam mais, que imaginam mais, elas vão ter maior criatividade. É totalmente relacionado, né? Então, a gente não pode cair na falácia também. Tem até um TED Talk que eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar depois eu mando o link para vocês também. É um TED Talk que fala exatamente isso. A criatividade, ela não nasce, né? Às vezes a gente acha e fala, ah, não, mas eu não sou criativa. Não, Clarissa, é porque você não tá entendendo. Eu sou uma rocha, entendeu? Eu não consigo pensar em nada, né? Eu não lembro de nada. Eu vou para uma discussão, não consigo falar, fico lá com cara de banana e fico, nossa, é todo mundo tão criativo e tal. E a gente tem que pensar, não, a criatividade, ela é formada. A gente forma a criatividade. Claro, existem pessoas que são mais propensas a isso. É mais fácil para algumas pessoas. Pode falar. A criatividade que você está citando, você acha que é a mesma que a gente costuma ouvir falando que é o imaginário, ou você vê alguma diferença? Sim, não. A criatividade, ela tem a ver com a criação, né? O imaginário, a gente poderia falar de qualquer coisa. A gente poderia falar de um pensamento. A gente poderia falar de algo que não vai se tornar concreto. A criatividade tende a criar. Né? Então, por exemplo, se a gente vai ler um livro, como é que é a criatividade dentro de um livro? É diferente de uma imaginação, que na imaginação você vai conseguir criar no seu pensamento, mas você não vai criar no concreto. A criatividade não, a criatividade vai pegar uma cena e ela vai colocar, você vai conseguir transformar em prática na sua vida. É diferente nesse ponto, porque a criatividade ela vira algo concreto. É mais palpável. É mais palpável, exatamente. A criatividade existe ali. Então, sei lá, eu vou criar... É mais abstrato. Exatamente. E o imaginário vai estar mais nos nossos pensamentos. O imaginário faz parte do nosso interior. É como se o imaginário estivesse no nosso interior e a criatividade fosse o que saísse de nós. Né? A criatividade fosse o que transformei a minha imaginação em algo concreto e coloquei em prática. Então, quando a gente pensa num livro, por exemplo, sei lá, vi uma cena em que dois personagens estão brigando. E vi que eles brigaram porque eles não conversaram antes sobre isso e era um tema extremamente importante e eles deviam ter conversado. Enfim, sempre acontece isso nos livros, né? Então, eles deviam ter conversado antes sobre aquilo e nunca conversaram, então eles estão brigando por aquilo. O que acontece? Vi essa cena. Na minha imaginação, eu posso simplesmente reproduzir a cena. Reproduzir, aconteceu. A minha criatividade pode pegar aquela cena e transpor para a minha vida. Caramba, se eu tivesse falado com minha mãe antes sobre aquele tema, agora eu não iria discutir com ela sobre aquilo. Então, a minha criatividade começa a colocar em prática aquilo que eu li. E ela começa a ver, caramba, como é que eu posso criar isso aqui? Né? Então, a intimidade é o que tem essa capacidade criativa. Né? Quanto mais vida interior a gente tem, mais criatividade a gente tem. Então, quando a gente fala de um escritor, né, por exemplo, escrever um livro, né, de onde surge essa criatividade? São dos pensamentos da vida interior. Né? A gente não pode pensar que surge de outro lugar, que não seja isso. Né? Então, e outra coisa, né? E não é a criatividade a raiz de toda a literatura? Né? A literatura não surgiu da criatividade. Então, todo autor ele tem esse caráter criativo. Mas o leitor, quando ele desenvolve a imaginação, ele é capaz de expandir e virar a criatividade, né? E realmente criar aquilo sobre a própria vida. Isso, gente, é um poder absurdo que a gente esquece que a literatura tem. Porque é isso que vai fazer com que, caramba, quero transformar aquilo que eu li em algo verdadeiro, em algo prático, em algo que eu aprendi com, sei lá, Mr. Darcy, entendeu? O que eu aprendi com, não sei, o Hobbit? O que eu aprendi com cada personagem, né? Pega um Crime e Castigo, cada clássico vai ter algo para nos ensinar para a nossa vida. Então, isso é muito legal. E a literatura, ela é o adubo. É ela que vai fazer crescer essa criatividade. É como se a gente tivesse essa plantinha, né? E a gente tem que crescer por dentro. Como é que a gente vai fazer crescer isso? Dando a literatura. Pode falar. Claro. Então, a gente faz uma leitura. É como se a criatividade fosse o produto, fosse o resultado daquela leitura. Se ficar na imaginação, tudo bem, porque imaginar é humano, né? Sim, e precisamos, né? Mas se ficar só na imaginação também, não é muito raso. Exatamente. Porque imagina, vamos pegar um livro bem prático, sem ser literatura, que a gente consegue ver isso. A gente pega um livro, sei lá, tem um livro lá, A Constância. Aí o livro ensina você a ser constante. Aí na sua imaginação você acha tudo lindo, porque você lê e fala, caramba, olha, se eu fizesse atividade física todos os dias e fosse constante nisso, eu poderia me tornar uma pessoa mais forte, não sei, qualquer coisa. Só que isso na nossa imaginação, que valor que tem? Né? Na sua imaginação, você é uma pessoa constante e que quer fazer atividade física. E na prática? O que você fez? Né? Então, não teve o valor. Então, a criatividade, ela faz com que a gente crie a partir daquilo que a gente imaginou. Né? E isso é muito legal, que a gente começa a viver os livros. Essa é a definição, né? A gente quer viver os livros, não basta ler. Porque ler por ler, gente, tipo assim, lindo, você fala que você lê, mas não serve de nada. Assim, é a mesma
aspas, 1000 aspas aqui. Mas a mesma perda de tempo, você poderia passar numa série direto lá, né? Assistindo episódio atrás de episódio, passa lá a série direto, no final acaba, você não lembra nem o que falou no primeiro episódio, né? E quantas vezes a gente lê livros, é assim, né? A gente fecha o livro, nossa, nem lembro o que aconteceu lá no começo, tal, tá, acabei, vou pro próximo, você nunca mais lembra do livro, né? E o que impactou na sua vida? Nada, né? Então, a criatividade, ela tem que ter sua raiz na imaginação. Tem. Até porque o livro todo, ele vai estar com a raiz na imaginação, né? A gente não consegue ler sem imaginar. Ler sem imaginar seria seco, né? A gente não conseguiria, a gente estaria com um monte de símbolos, palavras, sem significado, né? Até porque a gente só consegue dar conceito para as palavras com a imaginação. A imaginação é um elemento, né? Sim, faz parte. Desse elemento para poder... Exato, exatamente. Então, essa literatura faz a gente crescer por dentro, é o adubo que a gente vai dar para transformar a nossa vida, de fato. Né? Então, a gente se torna pessoas de caráter. Né? E o que isso quer dizer? Então, eu acho muito legal essa frase, né, do Watts. Então, ele fala assim, reconheça a sua própria ignorância. É impossível a gente querer crescer para dentro, né, falar que a gente quer crescer, se a gente não reconhece que a gente é pequeno. Né? Então, como é que eu vou crescer se reconhecer que eu não tenho esse conhecimento? Como é que eu vou crescer se eu não reconheço que, caramba, eu li o livro Constante, eu não sou constante ainda, eu tenho que melhorar, né? Não adianta a gente ficar imaginando que a gente é ou coisas que a gente não é. E quanto mais a gente tem noção da nossa ignorância, assim, mais a gente tem possibilidade de crescer, né? Porque ignorante a gente vai ser sempre, né? A gente vai morrer ignorante, assim, sempre vão ter coisas que a gente não vai saber. Mas cada vez mais a gente é capaz de dar esse passo. E a literatura vai dando essa terra pra gente, né? Esse adubo que vai alimentando e vai fazendo com que a gente reconheça, né? Caramba, eu posso dar mais um passo aqui, eu posso aprofundar mais aqui. E a gente vai criando essa caixinha de possibilidades. Porque, vejam só, esse exemplo é muito legal. Porque imagina uma pessoa, sei lá, um índio. Um índio tá totalmente isolado. Pensa num negócio assim, absurdo. Uma pessoa isolada numa ilha, ela nunca viu o que é... Vou dar um exemplo bem bruto. Um cientista da computação. Nunca viu, não sabe nem o que é um computador. Como que ele vai... E vamos dizer que ele seria super bom. Ele tem uma cabeça assim, ótima para exatas e tal. Ele nunca vai sonhar em ser um cientista da computação. Ele nunca viu aquilo. Certo? Ele nunca viu. Então, como é que ele vai sonhar, né? Ele nunca ouviu falar. Ele não vai sonhar com isso. Ele vai sonhar com o que está ali diante dele, naquela imaginação. Então, o que a literatura ela vai fazer? Vai nos dar possibilidades. Tipo assim, eu nunca vi que seria possível ter um relacionamento tão bonito como esse aqui, sei lá, da Mr. Darcy e a Elizabeth. Nunca vi um relacionamento assim. Na realidade concreta, você pode não ter visto, pode ser que você esteja numa ilha. Não importa. A literatura vai te dar a possibilidade e você vai ver através dela novos caminhos que você, por sua visão, né, e porque... Pensa, gente, a nossa vida é minúscula, né? Cada dia passa muito rápido e, de repente, a nossa vida acabou. E se fosse pelas nossas experiências, a gente não conseguiria aprender nada. Vocês concordam? Tipo assim, não dá tempo de viver todas as coisas, né? Eu não posso saber o que é ser professor, não posso saber o que é, ao mesmo tempo, ser médica, o que é ser enfermeira, para ver o que eu gosto. Tipo, não dá pra gente testar. E a literatura permite testes, né? A gente vai vivendo outras vidas para ver qual é. Um pouco assim. E aí a gente vai aprendendo a ter essas possibilidades. Então, quando a gente reconhece a nossa ignorância, a gente vê, caramba, existem outros caminhos. E como é que eu vou descobrir isso? Lendo, né? A gente vai poder vivendo outras vidas. A literatura te dá repertório. Exatamente. Vai te dando, tipo, cartadas, assim, né? Você vai tendo cartas na manga. E até para nossa própria vida, né? Porque a gente vai conhecendo cenas. A gente vai falar um pouco sobre isso na prática, né? Eu vou falar bastante sobre a prática. Mas a gente vai reconhecendo cenas que aí, às vezes, naquele momento, você lê uma cena que para você marcou, mas não faz diferença nenhuma hoje na sua vida. Não faz sentido aquela cena, assim. Você não vê a aplicação. Mas daqui 2 anos, você vai lembrar que aquele personagem, quando ele mentiu sobre uma determinada coisa, deu tudo errado. E aí você pensa, caraca, será que eu quero mentir também? Né? Será que eu vou mentir sobre isso aqui? Não quero. Então, eu já sei que aquele caminho não é bom. Então, às vezes, a gente tem a cartada do caminho bom e a cartada também, tipo assim, esse aqui eu sei que não funciona. Porque eu li sobre isso. Né? Eu vi cenas parecidas, eu vi, né, o que acontece, claro, com suas devidas proporções, porque cada um nas suas circunstâncias. Mas a gente pode ir aplicando dessa forma. A gente faz isso muito com crianças que fazer com a gente, né? Exatamente. Que a gente vai ensinando para a criança, né? E vai falando as cenas, ó, isso aqui não funciona, isso aqui eu vivi da pele, né? Mãe sempre fala isso. Isso aqui... Exatamente. Exatamente. E, assim, minha mãe sempre falou muito isso comigo, né? Sei lá, eu já passei por isso, né? Então não faz isso não. Só que a criança, assim, a gente aprende fazendo muitas vezes, né? E a gente gosta de ir contra os pais, é impressionante, assim, a gente nunca escuta. Só que se a gente começa a ter essa noção, caramba, eu sou ignorante, né? Minha mãe sabe mais que eu. Um autor tal sabe mais que eu. Aquela cena tal, se eu conversar com alguém sobre aquilo, talvez eu consiga tirar uma luz para minha vida. E essa é a ideia mesmo. Então,
o legal é que a gente vai falar exatamente sobre isso na prática. Eu trouxe várias coisas práticas que vocês podem fazer para conseguir absorver mais dos livros. Porque também não adianta a gente ficar, né, só nessa imaginação, né, que lindo aplicar os livros, e não ter essa criação realmente na prática. Então, essa é a ideia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como treinar a nossa mente para estar preparado e se tornar essa pessoa genial através dos livros, né? Como é que eu vou fazer com a minha mente aqui? Então, essa é a dica de livro. Gente, esse livro, eu fiquei encantada com ele. Chama Como Educar a Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores. Ele é um big livro, vou falar, não li ele todo e vou explicar por quê, porque como é que ele funciona. A primeira parte dele é toda explicando a prática da literatura. E quando a gente vai para a segunda parte dele, ele vai, tipo assim, ele tem umas introduções sobre uma lista gigante de livros clássicos que a gente pode ler. Inclusive, vocês podem usar como guia, né? Tipo assim, realmente como guia. Então, um guia a gente sabe que a gente não lê ele direto, né? O guia a gente vai lendo na medida que a gente vai precisando de um próximo passo, né? Igual um manual, né? A gente vai consultando. Então, ele tem uma lista de livros de indicações de clássicos que é muito boa, de verdade, assim. Um outro livro que é similar com esse, que gostei muito também, é o Como Ler Livros, é um livro mais famoso, que é o do Adler. Ele é muito bom também, ele é mais prático, assim, mas esse aqui foca mais na literatura. E é muito legal porque ela vai trazendo livros, assim, desde Dom Quixote até os tempos atuais, né? Assim, até 1970, mais ou menos, foi a época escrita esse livro. Então é muito legal. E a gente vai falar algumas coisas sobre esse livro. O Como Ler Livros, eu achei ele um pouco meio, classificativo demais. Eu achei Sim. Achei ele dificilmente prático. Ele é um pouco... Primeiro que ele é aberto para todo tipo de livro, né? Ele começa com isso. E a gente tem que um pouco sugar, porque assim... Eu achei bem complicadinho no início, eu ainda não entendi. Ele é um livro que ele vai trazer a prática para tanta coisa que você não vai conseguir absorver tudo. Então, tipo assim, se você lê focada para, tipo, vou ler todas as partes relacionadas, você termina de ler ele todo e depois você lê as partes relacionadas à literatura, por exemplo. Aí você vai ver que faz sentido. Mas ele começa a falar de acadêmico, de, né, mil e um tipos de leituras, que aí você fica, tá, como é que eu vou fazer tudo isso? Né? Tipo assim, impossível. E tem coisa que a gente não pode classificar, assim, exatamente. Tem coisa que, tipo, você tem que pegar e ler, né? Assim, não adianta você ficar falando, tá, agora... Parênteses, né? Eu vou falar sobre 3 fases de leitura aqui, que é um pouco diferente do que o Adler ensina, que é esse livro aqui fala um pouco diferente. Mas essas 3 fases de leitura não necessariamente são separadas, vocês vão ver. Elas, tipo, se unem, né, no final das contas. Elas são 3 fases que não são... É igual ela falou, né? Não dá pra classificar, tipo, agora estou fazendo a primeira fase, né? Agora estou fazendo a segunda. Assim, o mais fácil, o que é? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, igual criança, melhor fazer. Faz isso primeiro, depois você faz isso, depois você faz isso. Só que na medida que vocês vão pegando a prática, você vai vendo que vai sendo um pouco tudo muito junto, né? Você vai aprendendo, assim, na prática, um pouco tudo muito junto. Então, qualquer dúvida, vocês falam. Então, primeiro, né? Educar-se é um diálogo intenso com os mestres de ontem e hoje. Isso é muito legal. Porque quando você está lendo, sei lá, tô lendo esse livro da Susan. Aí eu começo a ler esse livro e eu falo, caraca, eu tô conversando com ela. Né? E a gente não pode deixar também que seja um monólogo, porque a gente tem que falar também. E isso é uma das fases, inclusive, da leitura. Então, a literatura vai ser a nossa fonte principal de aprendizado, né? E ela tem que estar no primeiro lugar. Assistir aula é muito bom, ver vídeos é muito bom, enfim, mas é muito mais, mil aspas também, é muito mais fácil, né? Tá tudo mastigado, né? Sei lá, eu vou explicar um pouquinho sobre esse livro, mas nunca vai ser a mesma coisa que vocês pegarem para ler, né? E realmente estudarem do livro. Então, e a literatura sempre foi a primeira, né? Os livros sempre foram a primeira fonte de estudos até, gente, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás. É muito recente esse tanto de meios que a gente tem para aprender um determinado assunto, né? Hoje, você abre uma rede social, você pode aprender um assunto, né? Você pode aprender uma língua e tal. Antigamente, não. Você quer aprender, você vai pegar o dicionário, você vai pegar os livros, você vai sentar e vai ler, né? Então, existe essa fórmula para a gente saber aplicar a literatura e essa fórmula é muito legal, é a LAT. E o que é essa fórmula para a gente saber aplicar? Pra vocês verem, né? O meu lado exato, eu tenho que trazer uma fórmula aqui. Mas trazer uma fórmula para vocês. Então, é o seguinte. Primeiro, são 3 passos principais, né? A gente vai ter 3 coisas que envolvem a literatura. Os livros, as amigas e o tempo. E o que é cada um deles, né? Primeiro, escolha dos livros é fundamental. Não adianta a gente achar também que basta ler, né? Tô lendo, qualquer coisa que eu leio tá bom. Né? Não é verdade. A gente pode estar perdendo tempo lendo coisas que são besteira, né? Assim como, sei lá, eu pegar o meu WhatsApp, eu tô lendo, né? Assim, vocês não podem mentir, né? Eu tô lendo, tô pegando palavras lá e tal. Mas a escolha dos livros é fundamental. Por isso que esse livro tem muito legal, ele tem essa lista. Eu posso ver se eu acho também na internet a lista digitada, se não eu faço na mão também só dos livros, assim. E a gente pode fazer a nossa própria ordem. Então, fazer um plano de estudo, né? Um plano de leitura. Isso é muito legal. Segundo, as amigas. O que isso quer dizer? Ler sozinha é bom,
Mas é melhor ainda quando a gente tem outras pessoas lendo, né? Essa ideia do clube, por exemplo. Quando a gente começa a discutir com outras pessoas, é porque muitas vezes quando a gente lê, a gente pode acabar fechando demais o nosso ponto de vista. Por isso que é sempre muito bom a gente discutir. Você quer falar alguma coisa? Não? Eu achei que você tinha levantado a mão. Mas tá. Então, as amigas são fundamentais para a gente conseguir discutir sobre isso. E depois o tempo, né? A gente não pode ignorar que ler demora. E ver frutos da leitura demora também, né? Não é imediato, não é tipo assistir, né? Assim, eu tenho uma amiga que ela fala assim, cara, eu queria ler o livro e já saí, tipo assim, com uma cara de inteligente, né? Então eu falo, cara, não é assim que funciona, né? A gente precisa de tempo. E muitas vezes, isso aconteceu algumas vezes comigo, né? Você vai ler um livro e você vai entender ele, gente, 2 anos depois, 3 anos depois, às vezes muito tempo depois, né? Pode ser meses, pode ser anos. Às vezes você vai precisar vivenciar algumas coisas, crescer em maturidade para entender uma determinada história. Às vezes não é o momento de você ler aquele livro, você pode começar a perceber isso também. Então, o tempo é fundamental. Então, a gente precisa dessas 3 coisas. Livros, bons livros, né? Amigas para discutir e o tempo. Isso foi a autora que falou. Então, sempre lembrem disso, né? Uma mente bem treinada é o resultado de dedicação e não genialidade. Gente, é porque às vezes as pessoas acham, não, mas essa aí nasceu um gênio. Essa aí sabe tudo, essa aí gosta de ler o tempo inteiro, né? Assim, maior talento. Nasceu assim, saiu da barriga da mãe, já sabia Shakespeare, entendeu? De cor. Assim, não é assim que funciona, né? Então, na verdade, os grandes gênios, não é que eles eram gênios, eles eram treinados, eles eram constantes, eles eram dedicados àquilo. Então, a gente precisa dessa dedicação. Então, não desanimar, porque muitas vezes, isso acontece muitas vezes, a gente vai pegar um clássico, a gente pode até entender uma parte ou outra, mas muita gente não vai entender. Aí você vira e fala, cara, não nasci pra isso. Eu não sirvo pra isso, né? Isso aqui não é pra mim, eu não tô entendendo nada, eu vou voltar lá pras coisas no meu YouTube. Ou então você vai lá e pega resumo no YouTube, né? Resenha do livro. E fala, não, tá ótimo, isso aqui eu já aprendi o que o livro tem pra me ensinar. Não é assim, né? A gente precisa saber que a gente precisa dessa dedicação também. E a gente não nasce sabendo, tá? Então a gente tem que aprender e às vezes vai custar, e às vezes a gente fala, ai, cara, que saco isso aqui, mas depois a gente aprende e dá tudo certo. Então, ufa, ainda bem que... Muito bom que eu deixei separado ainda. Ufa, ainda bem que dá pra gente aprender. Então isso é um pouco pra gente uma carga, sabe, leve nas costas, que a gente pensa, tipo, caramba, eu não preciso ser uma gênia agora. Na verdade, a gente tá em processo, a gente é ignorante, né? Então a gente vai vendo que basta me dedicar. E assim, você não precisa ter um talento nato, né? Lógico que existem pessoas que têm uma vocação, sei lá, intelectual, que realmente tem muito mais gosto para isso. Mas a gente está falando de literatura, a gente está falando do seu tempo livre, você dedicar 10, 15 minutos por dia para ler alguma coisa. Gente, 10 minutos a gente perde, assim, muito rápido, sentando no banco, mexendo no celular. Né? Muito rápido a gente perde. Então, pensar sobre isso. E depois, qual que é o segredo, né, dessa dedicação? É a leitura contínua, né? Muito melhor, eu prefiro muito mais. Quando uma pessoa me fala, olha, eu leio 5 minutos por dia, eu leio 10 minutos por dia, do que a pessoa que lê um livro em 2 dias e depois passa 5 meses sem ler nada. Aí lê outro livro em 2 dias, era melhor que ela tivesse lido um livro em 5 meses, né? 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Porque, primeiro, você ia aprofundar muito mais no livro, porque ler exige calma, né? E essa profundidade, os livros nos dão, né? Igual eu estava falando, é o adubo. Então a gente não tem que se cobrar essa profundidade agora, né? Falar, nossa, mas eu não sei... Pô, vou ler Shakespeare, não estou entendendo nada, eu não sei nem discutir, mas eu gostei dessa cena. Isso basta, né? Você entendeu aquela cena. Aí, daqui, sei lá, 5 meses, você faz uma releitura, por exemplo. Aí você vai, entende mais, entende uma outra cena. E aí você faz outra releitura, e você começa a pensar, caramba, talvez eu me pareça com Hamlet, né? A gente começa a ir meditando nisso, né? E quando a gente lê diversos livros, a gente está diante de uma grande conversação. Eu gosto muito desse termo, é até o Adler que fala também, porque é uma grande conversação, né? Tipo assim, é uma discussão de muitos autores, né? E isso é muito legal, porque, pensa, você conversar com Shakespeare, conhecer o que ele falava, o que ele acreditava. Então, pô, vou conversar com, gente, qualquer autor que vocês pensarem. É uma conversação, né? A gente está escutando ali o que ele tem a dizer. E isso pode aparecer, né? Ah, eu não entendo de livros, né? Igual que eu estava falando. Então, não entender de livros não quer dizer que você não é capaz, né? Só quer dizer que você não está treinada. É igual virar e falar assim, olha, amanhã, gente, eu vou marcar amanhã, domingo, e a gente vai fazer uma maratona, todo mundo farol fit. Aí agora a gente vai sair para correr amanhã e a gente vai correr 42 quilômetros. Vocês vão rir da minha cara e falar assim, eu não consigo nem andar 5, né? Assim, vai ser exatamente isso. E por que isso acontece? Cara, não quer dizer que você não é capaz, quer dizer que você não está treinada, né? E que a gente não está treinada para isso mesmo. E se isso fosse o maior objetivo da sua vida, você ia treinar, e uma hora você ia conseguir, né? Então pensar, né? Poxa, com os livros é exatamente a mesma coisa. Pô, a gente quer aprender a ler,
pô, tem que treinar, né? Não se cobrar também, porque tem gente que fala assim, não, saí da aula agora, tô muito animada, vou passar na livraria, comprar aquele big livro, né? Coleção de livros Aristóteles, entendeu? Aí você já pega pra ler Aristóteles, tipo assim, cara, você quer correr 42 quilômetros, entendeu? Sem andar um. Tipo assim, não, começa andando um, começa lendo um conto, né? Começa com um pequeno, né? E reconhece sua ignorância também, reconhece que você tem que começar com um pouco. Isso é muito importante. Então, vamos falar sobre a parte prática, né? Então, como treinar nossa mente para a literatura na prática. Vocês têm alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo? Eu comprei um livro uma vez que eu tive que parar de ler para começar a escrever as palavras que eu conhecia do lado para ler depois. Sempre acontece, sempre rola. Inclusive, nessas horas, a gente não pode desistir, firme e forte. Parentes, gente, tem um lanchinho ali atrás que se vocês quiserem, tá, o cafezinho, levantar e ir lá tranquila. Fiquem à vontade, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre treinar nossa mente, né? Como é que a gente vai fazer esse treino, tá bom? Então, olha só, esse é o triângulo secreto nunca antes visto. Minha irmã zoou quando eu mostrei o slide pra ela. Porque esse é o triângulo secreto nunca antes visto da literatura. Então, o que é esse triângulo, né? Representa as 3 partes principais da leitura que a gente vai falar hoje. Só que, o que acontece com o triângulo, né? Eu não coloquei ele como uma escada, por exemplo, né? Que você tá em um, vai para outro e depois vai para outro. A ideia aqui é que eles estão conectados. Então, uma hora que você terminou um, você vai seguindo o caminho, pode ser que você volte de novo. Então, a gente tem a leitura primeira, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Então, a gente tem a leitura primeira, a gente tem a análise, né, do livro, depois a gente tem a reflexão. Parou aqui? Não, cara, pode ser que daqui, sei lá, pode ser um tempo curto ou um tempo longo, você volte na leitura de novo. E aí você volta para análise, volta para reflexão. Então, a gente está falando realmente, tipo, um ciclo aqui nesse triângulo secreto, né, da literatura. Então, a gente vai falar sobre cada um deles e como que eles podem ser muito importantes para o nosso entendimento dos livros. Então, aqui é um slide muito prático, né, sobre a organização do tempo, né, a gente não lê, escutem o que eu estou falando, gente, a gente está sufocado de coisas para fazer sempre, né, é impressionante, às vezes a gente fala que a gente vai ler e aí se a gente não se organiza, a gente não lê, né, e às vezes o nosso se organizar não basta virar e falar assim, não, eu vou ler amanhã, tipo assim, esse ler amanhã não vai chegar nunca, né, o amanhã é sempre amanhã. Então, algumas dicas, né, amanhã é sempre melhor, espaço, né, espaço, amanhã, beleza, é sempre melhor do que a noite, né? Então, dormir e acordar cedo, né? Tem essa frase no livro, eu achei muito legal. É o caminho da sabedoria. E, de fato, a gente sabe quando a gente dorme e acorda cedo, parece que o dia é completamente diferente. Se a gente escolher por ler de manhã, né, a gente vai ver que vai dar muitos mais frutos. Depois, começar devagar, né? Comece devagar, um horário viável, né? Pouco tempo e foco, melhor 10 minutos todos os dias do que você sentar ler 3 horas. E aí amanhã você já fala, cara, eu tô morta, isso não é pra mim, né? E aí você desiste. Então, pô, melhor pouco todos os dias. E aqui eu já falei o contrário, né? Não se programa para ler todos os dias. A ideia é isso aqui. Você faz uma programação, eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho uma meta de leitura pra semana. Pode ser que amanhã eu não consiga ler. E tá tudo bem. Né? A gente tem que contar com os imprevistos. Então, você faz um horário diário, mas também não se cobrar do tipo, amanhã não, né? Tipo assim, um dia não deu, agora eu quebrei tudo, não vai ter como mais. Então, é muito importante a gente ter essa noção também de que a gente precisa dar pequenos passos. Essa dica de ouro. Não verifique mensagens antes de começar. Por quê? Mensagens eu quero dizer tudo, né? Instagram, rede social, mexer no celular, computador, conta também, YouTube. Porque o que acontece? A leitura, fazendo um parêntese gigante aqui, né? A leitura, ela é uma atividade que exige o nosso foco, a nossa concentração, e é uma atividade que tá com sentidos do quê? Da visão, o máximo um tato, né? E você tem que colocar tudo de si ali para entender. Aí você abre o celular e aí você tem música, vídeo, todos os seus sentidos totalmente aguçados, né? Você só não tá sentindo o paladar, assim, porque é a única coisa que você não tá sentindo, porque o resto tudo tá aguçado, assim. Então você começa a sentir 1001 coisas, e aí quando você vai pra leitura, qual que é a nossa tendência? Caramba, ler é chato, né? Porque, pô, o vídeo tava tocando música, tava mexendo, tava rápido, né? Agora, gente, o Instagram agora é tipo, tudo é 10 segundos, né? Você passa, já tá com... Pode falar. Uma coisa que eu vi uma vez, que é bem isso que você tá falando, né? É a questão da liberação da dopamina. Então, assim, pra você conseguir esse prazer de ler, é muito tempo. Sim. Talvez você só alcance ele de verdade no final da sua leitura, no último dia, na última página. Agora o Instagram não. É instantâneo, né? O tempo todo muita dopamina. Exatamente. E aí você dá muita dopamina, aí você chega e fala, não, agora eu vou ler 30 minutos. Cara, você não vai conseguir. Ou você vai se obrigar e vai falar,
o que a Clarice me falou para ler? É horrível, eu não aguento mais, né? Ou, assim, não tem como, né? Então a gente precisa aprender a controlar essa dopamina também para os momentos certos, não é tipo, nunca mais vejo mensagem, não é isso. Mas colocar nos momentos certos. Então, antes de estudar, gente, qualquer coisa, né? Não precisa ser nem ler, estudar de forma geral, ou trabalhar mesmo, tentar não se distrair com isso, porque a tendência... Quantas vezes, gente, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu pego o livro e vou ler. E aí eu tô lendo, aí de repente passam 5 páginas e eu percebo que eu tô lembrando do Reels que eu vi, que eu achei muito engraçado. Sabe, tipo assim? E aí eu fico, cara, eu li 5 páginas, não tô prestando atenção em nada. Né? Então, depois, né? Respeite o período reservado para leitura. Eu não sei se vocês são assim, mas tem gente que é porque eu sou muito assim, né? Eu quero ser muito produtiva, vou fazer um monte de coisa, eu tenho um monte de coisa para fazer e tal. E às vezes o período de leitura parece fazer nada, assim, ainda mais na literatura. Literatura ainda mais parece que, cara, eu não acredito que eu tô perdendo meu tempo com isso, eu tinha que fazer o trabalho tal, eu tinha que fazer não sei o quê. E a gente tem que respeitar esse tempo na literatura, né? Porque, igual a gente falou, é longo prazo. A gente vai aprender ao longo do tempo. Então, não vai ter né? É porque a literatura não é imediata, né? Não é imediata. Então, assim, muitas vezes a gente vai fazer... É muito mais... Sério, eu sinto muito mais prazer, sei lá, vou fazer o slide. Adoro dar um check, acabei o slide, check, né? Tipo assim, fiz mais uma coisa, super produtiva. E aí, com a literatura não é assim, né? Mesmo que eu acabe o livro, eu falar, check, tem mais 1001 livros que eu nunca li, né? Continuo mega ignorante, um monte de coisa para aprender, tipo assim, impossível, né? Então... É humildade. Exato. E aí você vai ficar tipo, cara, será que eu tô perdendo meu tempo? Não, né? A gente vai ver isso, às vezes, ao longo da vida. Às vezes a gente vai ver nosso caráter mudar, às vezes a gente vai ver isso. Né? Às vezes a gente nem vai ver, mas vale a pena, né? Às vezes os outros vão ver. Então, e a sexta, né, deu o primeiro passo hoje, né? Então, você saiu daqui, né, com essa capacidade, assim, com essa ideia de organizar o tempo. E então, com tudo planejado, a gente tem que enfrentar os livros, né? A gente está nessa cultura pós-literária, né? Os livros muitas vezes parecem ultrapassados, parece coisa que demora demais, né? Vou dar um exemplo seu, irmã Anitta. Não, sem ficar brava comigo, mas é bom o exemplo, é bom o exemplo. É porque minha irmã, ela tem muito costume de ir no YouTube e assistir resumo dos filmes. E eu fico, cara, olha o nível que a gente chegou. A gente não tá olhando mais nem resumo de livro, entendeu? O filme já passou a ser longo demais. Vamos ver o resumo do filme, né? Então, assim, é uma verdade, assim. A gente tá num momento em que a gente quer tudo muito rápido. E eu queria... Exatamente. Então, essas duas coisas eu queria mostrar pra vocês, né? Reunir dados é diferente de ler, tá? E estar informado é diferente de estar esclarecido. Uma coisa é eu ler 1000 informações. Gente, se vocês pararem pra pensar, o brasileiro hoje... lê muita coisa, lê livros nenhum, mas ele lê muita coisa por dia, ele está o tempo inteiro no Instagram vendo notícia, vendo coisa, a gente está o tempo inteiro bombardeado por informações. Marketing hoje em dia parece uma coisa que nos sufoca, né? Porque a gente anda na rua, é marketing, a gente está no Instagram, é tudo, muita propaganda e etc. E a gente está lendo e recebendo informações o tempo inteiro. O que a gente está fazendo? A gente está reunindo dados. A gente está reunindo dados, a gente está ficando informado. Mas é diferente de conhecer, de realmente aprender uma coisa. Eu posso ser informada que Aristóteles ensinava X, ou eu posso estar esclarecida e realmente aprender o que Aristóteles ensinava. Né? É totalmente diferente. A gente está falando de uma pessoa que, sei lá, você pode saber a primeira parágrafo do Wikipédia, ou você realmente pode aprender aquele tema e ler diferentes livros associados àquele tema. E isso é muito importante, porque a gente começa a ver que não basta ler por ler. Ler por ler qualquer coisa não é isso, né? Essa dica aqui é fundamental, gente. A gente não tem que ler com pressa, a gente tem que ler devagar. Aí a gente fala, não, mas agora, né, se eu sou uma ótima leitora, eu leio muito rápido, eu faço leitura dinâmica, né? Cara, leitura dinâmica, você não está lendo nada. Você está pegando um monte de informações, reunindo dados na sua cabeça que provavelmente daqui meses você nem vai se lembrar daqueles dados que você reuniu. E no máximo, você decorou uma coisa que você não realmente aplicou na sua vida, né? E aí não tem sentido. Então, eu tenho essa dica que é muito prática, né? Para quem acha que lê devagar ou lê rápido, usar o dedo para ler. Tipo assim, parece coisa de criança, né? Que fica lá com o dedinho lendo. Mas isso ajuda muito na nossa concentração. Por duas coisas. A primeira é porque, não sei se vocês têm essa tendência, mas muitas vezes eu tô lendo, eu vou lendo, aí quando eu vejo, tipo, eu perdi a concentração. E o dedo ajuda a gente a medir a nossa velocidade de leitura e dar o foco, exatamente. Então a gente pode, assim, dedo vai qualquer coisa, né? Uma caneta, uma régua, whatever, né? O que você quiser usar para apontar. Então, isso ajuda muito. E outra, tem uma coisa que a gente também não pode ser besta também de ficar relendo tudo muitas vezes. Porque isso acontece. Eu vejo pessoas que, assim, pegam um livro, aí não entendeu, aí volta. Aí não entendeu, aí volta. E, tipo assim, voltar, muitas vezes não é uma página, voltou, tipo, uma frase atrás. Mas pensa um livro, voltar uma frase, toda frase, né? Tipo assim, a gente tá lendo 2 vezes, aprofundando um pouco. Então, isso faz com que a gente siga em frente sempre, né? Não fazer com que... É legal a gente apontar e seguir em frente, porque
Isso é uma coisa que o Guilherme Freire uma vez falou e eu gostei muito. Ele estava me explicando isso. Ele falou assim, cara, quando você vai ler, a gente vai fazer uma live, ele estava falando isso, ele falou, quando você vai ler, se você ficar voltando sempre porque você não entendeu, você nunca vai aprender nada, você não vai entender nada nunca, porque sempre vai ter alguma coisa que você não entendeu. Se o livro é bom pra você, tem que ter alguma coisa que você não entendeu. Faz parte da sua ignorância, né? Todo livro tem que ter alguma coisa que você não entendeu. Se você entendeu tudo, você mesmo podia ter escrito aquele livro, entendeu? Não tinha nada pra você aprender ali, a gente tem que saber que a gente é ignorante, a gente tinha que aprender alguma coisa. Então, às vezes, na primeira leitura, né, na maioria das vezes, vão ter coisas que você não entendeu. E você vai entender só depois, quando você pensar, ou quando você voltar naquele trecho específico. Mas deixar a leitura fluir. Ele fala, não entendeu? Ainda mais filosofia, coisas que são mais profundas e tal. Não entendeu? Continua. Depois você, tipo assim, para você absorver aquilo que você consegue compreender. Porque às vezes você precisa primeiro daquela base para depois entender aquilo, né? Às vezes você não tinha nem a base para entender aquilo, né? Que você estava com dificuldade e tudo mais. Então essa dica é muito legal. Belezinha? Dúvidas até aqui? Tudo certo? Beleza. Então, praticar mecanismos de leitura, né? Estudo de vocabulário, igual a Suzana está falando, né? Muitas vezes a gente vai precisar anotar palavras que a gente não sabe. É legal a gente anotar palavras que a gente não sabe. Gente, chegou um bolinho top ali, que depois a gente faz um rolezinho para comer o bolinho. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Diga. Você vê algum problema? Tem um livro que eu leio já faz mais de um ano. Mas é porque ele é sobre pedagogia. Não, tudo bem, tudo bem. E aí... Entendo, difícil. Educação de criança e tal. E eu tenho muito interesse nele, só que o que eu faço? Eu leio fazendo já um resumo dele pra mim, porque eu quero guardar esse resumo, tá dando muitas páginas. Só que não é uma leitura gostosa, eu assumo assim. Não puxado. Não é tão prazeroso de fazer, é bem puxado. E eu tô lendo um outro espiritual ao mesmo tempo. Tem algum problema? Isso não tem, né? Não, de forma alguma. Na verdade, eu leio, tipo, de ler ao mesmo tempo, assim. Nossa, eu devo estar... ao mesmo tempo, 2 livros. Eu tô lendo uns 6 ao mesmo tempo, fica tranquilo. Eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Não atrapalha o foco, não atrapalha o interesse. Não, de forma nenhuma. Assim, Descansa um pouco. sim, porque, por exemplo, eu tenho que ler de computação. Eu não vou deixar de ler um espiritual por causa disso. É outra área da minha vida e eu preciso dele diariamente, por exemplo. Então, eu sempre estou lendo, por exemplo, eu gosto de dividir por áreas também, porque me ajuda. Então, sei lá, eu sempre estou estudando alguma coisa de escrita, sempre estou lendo alguma coisa, alguma literatura, sempre estou estudando alguma coisa de computação. Então, são áreas muito diferentes e geralmente não influi. A única coisa que eu não recomendo, ainda mais se está começando a leitura, é ler, por exemplo, mais de um de literatura ao mesmo tempo. Porque você começa a bagunçar os personagens, fica uma loucura, eu já fiz isso, não dá certo, entendeu? Você precisa de muita ordem na cabeça, porque daqui a pouco você vai num livro, você acha que o personagem era daquele livro, você lembra que é do outro, né? Isso eu não recomendo. Agora, é necessário que a gente leia mais de um livro, até porque senão a gente vai andar a passos muito lentos. E às vezes tem áreas, por exemplo, na pedagogia. Você tem um rumo a tomar que às vezes você vai demorar 3 anos para ler esse livro. É um livro técnico, é um livro difícil, você tem que estudar, você tem que anotar e etc. Um livro espiritual você pode ler 10 minutos todos os dias e você vai meditar sobre aquilo, você vai fazer oração, é outro tema, né? E totalmente diferente. Então isso vai te ajudar muito. Então, o estudo de vocabulário, o dicionário, eu gosto muito dessa frase que foi a autora que falou, né? O dicionário é o nosso amigo, mas não o melhor amigo. É tipo assim, consultar o dicionário, legal, mas interromper a cada 30 segundos para ir consultar o dicionário, entendeu? É melhor você tentar entender pelo contexto, é melhor você anotar e pesquisar depois, porque senão você vai interrompendo sua leitura também o tempo inteiro, aí você fica, cara, a única coisa que você fez foi consultar o dicionário. Você aprendeu a mexer no dicionário, você não aprendeu a ler, né? Você ficou mexendo no dicionário, ou digitando no Google lá. Eu fico anotando, né, as palavras. Sim, Tipo, pesquisa depois. Ou espera ela fazer sentido. Exato. Porque a gente acaba conseguindo Sim. descobrir aquela palavra. E essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma, porque realmente se materializou. Exato. Que ela é. Exato, e você aprende a usar. Exatamente. Isso, exatamente isso. Assim, o melhor mesmo é não consultar. Mas muitas vezes a gente precisa, né? Quando é uma palavra muito esdrúxula, assim, a gente precisa consultar. Agora, o melhor mesmo é não consultar. Então, de vez em quando, usar um dicionário, ter por perto, né? Hoje, ter por perto é ter o celular, né? Mas, assim... No caso, o Eduardo da minha vai perguntar. Irmã, o que é isso? Tem essa opção também. Tem essa opção também. Não é sempre que eu sei, mas tem. E essa aqui é muito legal também, né? Que às vezes a gente ignora, mas desenvolver a leitura em voz alta ajuda a gente a saber pensar, sabia? É muito bom. Principalmente tem livros, né? Ainda mais se for poesia, se forem livros mais voltados, né, para um teatro e tudo mais, é legal a gente ler, porque o autor pensou em como na sonoridade daquilo. Ele pensou sobre aquilo. Então, principalmente se você for ler poesia brasileira, né? É legal que seja na língua original. Quando você vê a sonoridade, você vê que o autor pensou em cada palavrinha, é muito bonito. E isso ajuda a gente. Exatamente, tem ritmo, tem melodia, tem rimas, né? Tem de tudo. Então, é muito legal. Vamos falar sobre anotações. É bom que eu acho que todo mundo sempre tem dúvidas de anotações. Você imagina também, assim, o personagem conversando ali, você já vê uma entonação, né? Exatamente. Do outro ser uma voz aveludada e tal. Você já tem aquela... Exatamente. Eu faço até as caras e boca.
O Micael fica rindo de mim, porque eu tô vendo lá e franziu o seio, só vê esse livro, né? Aí eu falo. O que é franzir o seio, exatamente. Eu tento fazer lá. Mas é muito bom isso, porque a gente vai vivificando o livro também, né? Então, sobre anotações. Essas dicas são muito boas, tá, gente? Então, tem um diário de ideias. O que é um diário de ideias, né? Não é um diário, né? Querido diário. Hoje eu tava triste, sei lá. Não é um querido diário. Mas um diário de ideias é um lugar que você vai se concentrar tudo, né? Tudo. Eu gosto de usar, assim, dicas bem práticas, né? Eu gosto de usar fichário porque você organiza as páginas, né? Caderno inteligente, esses que soltam as páginas, eu gosto mais porque, sei lá, você lê uma coisa antes, aí depois você percebe que, não, eu queria passar isso aqui pra frente, aí você reorganiza. Mas a ideia é que tudo que a gente passa para as nossas próprias palavras vira nosso, né? Então, quando a gente pega um livro, por exemplo, vai fazer um resumo de pedagogia, né? Ou qualquer livro técnico, isso vale para literatura também. Em vez de eu pegar, ler o primeiro parágrafo e lá, eu vou escrever do lado. Aí você percebe que você usou exatamente as mesmas palavras, você usou a mesma ideia, etc. O que eu recomendo para vocês, né, na prática? Lê o capítulo inteiro. No final do capítulo, você vai fechar o livro, vai deixar o livro de lado, escreve o que você entendeu do capítulo. Se você vê que ficou buraco, ficou falha, você não conseguiu conectar a ideia com o final, né, e tal, volta, né? Aí você vê, não, já sei onde... Inclusive, você vai saber exatamente onde você tem que voltar, que você não se lembrou, que você não conseguiu aprender e etc. Isso é muito útil. Então, você pode anotar estudos, citações, suas ideias, né? Às vezes, isso acontece com livros técnicos e também com a literatura. Se você concorda com uma coisa ou não, é legal anotar na borda dos livros, né? Assim, escreve lá do lado, ainda mais se o livro é seu, né? Torna ele mais seu, né? Escreve lá do lado, sei lá, o personagem falou um negócio, aí você escreve do lado. Eu nunca falaria isso. Eu vivo escrevendo coisas assim, né? Então, tipo, sei lá. Enfim, dá pra gente pensar em várias cenas, né? Você pensa lá na cena do personagem, aí o personagem foi e saiu correndo. Aí você fala, ele é um covarde, né? Você escreve coisas assim. Porque é muito legal que você vai colocando suas experiências. E quando você pega o livro de novo, suas marcações, você lembra do que você sentiu naquele momento. E aconteceu uma coisa comigo que é muito engraçada. Eu tinha feito anotações em um livro, e aí, 3, 4 anos depois eu fui reler o livro. É muito legal, porque quando eu fui ler e eu vi as minhas emoções, eu falava, caraca, como eu mudei, né? Eu pensava outra coisa daquela mesma cena e tal. E é bom que você consegue se comparar de uma forma mais justa, né? Comparar com você mesmo. Então, pensar, né? De guardar, é muito legal essa frase, né? O diário guarda a essência do que foi lido. Então, sempre tem essa ideia, né? A essência vai estar ali. Então, não precisa, né, ser um resumo detalhado, pontinhos, bonito, né? Isso, parênteses, fazer coisa porque eu tô falando para mulheres, então é muito importante falar isso. Não é para ser bonito, né? Às vezes a gente perde muito tempo, né? Fala assim, não, mas tem que ser com a minha caneta tal. Não, ela falou para comprar um fichário. Não vou poder começar hoje. Sabe por quê? Porque eu não tenho fichário. Eu vou ter que ir na leitura, eu vou comprar um fichário, aí eu vou comprar aqueles marca-textos, pastéis, porque vai ficar lindo. Aí você vai começar a escrever. Aí você percebe, exatamente. Aí você começa a escrever. Eu vou fazer um título lettering. Não sei fazer lettering. Não vou começar agora. Eu vou comprar um caderno pra aprender a fazer lettering. Assim, e aí você começa a criar 1000 empecilhos, totalmente irreais. Gente, sério, tem um autor que uma vez falou assim, estava escrito no livro dele, chama Arte de Ler. Cara, pega a notinha e escreve atrás da notinha fiscal, entendeu? Se é o que você tem, escreve onde dá, né? Escreve o que você precisa. Depois você organiza, né? Notas, né? Exato, gente. É porque assim, eu tenho muita dificuldade em armazenar para depois buscar aquela informação. Por isso que eu estava pensando. Aí você falando aí agora, eu pensei que às vezes aqueles blocos de nota branco, sim, basicão mesmo. Sim. Eu só recomendo uma coisa que eu falo por experiência própria. Tem muita coisa que eu gosto de escrever no computador. E, assim, anotações de leitura eu não recomendo, porque isso é um fato, a gente absorve muito mais escrevendo. Então, escrevendo mesmo, né? Usando as nossas palavras e tal. Então, existem certas coisas que dá pra gente fazer, sei lá, anotação de uma aula X, dá pra fazer no computador. Agora, a única coisa que eu falo é preferir a escrita, né? Preferir a escrita. Quando você fala bloco de notas, eu já penso bloco de notas. Não. Foi a primeira coisa que eu pensei, mas aí depois eu entendi. É porque vocês mexem com muito computador, mas foi, né? Exatamente, papel é bom, gente. Então, como, né? Então, essa ideia, né? Anotar frases específicas, sentenças, parágrafos, né? Às vezes você pode copiar uma citação, né? Copiar a citação é bom. O que eu gosto de fazer muitas vezes é marcar citações e copiar depois, porque muitas vezes não tá fácil pra mim anotar naquele momento, sei lá. Eu leio muito no ônibus, caminho pra faculdade, entendeu? Aí eu já deixo, eu levo sempre esses marcadorzinhos assim, sabe? De página. E vou marcando tudo, aí quando eu chego em casa eu anoto tudo que eu pensei, né? Então. Você deixa marcado depois? Deixo. Eu deixo, gasto tudo, todos os meus livros ficam todos marcados, assim. Tinha uma época que eu tinha dó, gente, aí eu aprendi que livro é pra marcar, ainda mais se é meu, melhor ainda, entendeu? Assim, sofrimento não marcar. É só um pedaço de papel. Esse daí tudo bem, é um guia e tal, às vezes você mas eu marco literatura. Mas você marca? De tudo. Não, por exemplo, assim,
Dentro de literatura, você tem várias ideias ali. Você organiza uma ideia que você está buscando ali. Por exemplo. Tipo, a repetição daquela ideia. Por exemplo, eu coloco... É porque minhas anotações ficam mais organizadas, mas as coisas que eu deixo marcado são citações que eu quero rever de forma fácil, né? E que eu lembro da parte. Deixo marcado cenas em que eu... E é engraçado, porque quando você marca... e outra coisa, eu uso um sistema de corzinhas para os marcadores, que me ajudam. Então, por exemplo, sei lá, cada livro eu faço um, entendeu? Tipo, eu tenho isso no meu Instagram, depois eu posso mandar no grupo também, quais que eu uso. Mas, tipo assim, depende do livro. Mas, por exemplo, se é um livro, literatura, aí eu coloco assim, citações que gostei é verde, e eu deixo o bloquinho dentro, então fica super fácil. Citações que gostei é verde, descrição, uma descrição que eu achei boa, a descrição. Tipo assim, usou um vocabulário rico. Coloco também, reflexão filosófica, tipo, alguma reflexão filosófica do personagem. Coloco diálogos que eu gostei, aí eu deixo marcado, entendeu? Então dá pra gente ter essas ideias. O melhor é que eu não faço ideia o que é cada coisa sua. Eu só pego o livro, tá todo cheio, aí eu tô lendo. Aí eu, por que ela marcou isso aqui? Aí você fica refletindo. Por que ela viu isso aqui que ela marcou? Minha irmã é muito engraçada. Eu tava lendo Jane Eyre, né? Então o livro... Ela tava com o meu livro todo marcado, não sabia o que era. Mas você não põe um índice, não? Às vezes eu ponho, mas tipo assim, no começo eu fazia mais, aí depois eu criei um padrão, assim, entendeu? Mas aí vai de cada um. O ideal é criar um índice para cada livro, né? Deixa no comecinho, escreve na primeira página, né, do livro e tal. Tem sugestões das coisas que a gente pode buscar? Tipo, tem uma sugestão muito boa para você. Esse curso aqui é muito bom, gente. Não, eu tenho esse curso. Mas eu vou passar para as meninas. Então, você chegou a fazer ele todo? Isso. Então, lá eu comento algumas coisas, tipo personagens. Gente, esse curso é tipo assim, é exatamente o que eu tô explicando aqui, versão muito aprofundada para as anotações. Então, tipo, é um curso de aprender a anotar, é bem baratinho, mas eu falo tudo sobre anotações lá. Aí, como dava para aprofundar em tudo aqui, depois vocês pesquisem lá e tal, mas eu mando no grupo também, e dá para vocês aprofundarem mais nessa parte, porque as anotações sempre dão para melhorar, tá? Sempre dão mesmo. Então, como ler um romance? Eu vou falar agora sobre a parte romance, primeira coisa, só para explicar rapidão. Romance não é livro de amorzinho, romance é literatura em geral, né? Porque às vezes a gente acha, como é um romance? Como é que eu vou ler John Green e A Curva das Estrelas? Né? Tipo assim, não, vale para todos os livros de literatura. Inclusive quando perguntam, né, que livro que você escolheu? Eu morro de medo de falar, não, eu escrevi um romance, porque tipo, não tem nada a ver com um romance romântico, né? É um romance, literatura e história. Então, a gente vai falar sobre os 3 níveis de investigação que são recomendados para a gente fazer para cada livro. Então, a base de toda leitura vai seguir esses 3 níveis. O primeiro é a leitura no estágio gramatical. Então, uma menina até o 5º ano, 8º ano, assim, na escola, ela consegue fazer uma leitura no estágio gramatical ali. Ela vai ter essa capacidade. E esse estágio é o básico, né? Então, pode ser que existem livros mais difíceis, que são livros que têm vocabulários mais difíceis. Mas a leitura básica, né? Assim, é porque hoje a gente tem esses analfabetos funcionais, né, e tal, tem um novo termo, etc. Mas, se a gente é alfabetizado, né, e a gente consegue compreender textos, a gente vai conseguir fazer essa primeira leitura tranquilamente. Então, a gente tem essa leitura, depois vem a leitura do estágio lógico e depois o estágio retórico. Então, eu vou falar sobre cada uma delas, tá bom? Trivium, né? Sim, é do Trivium. Então, a gente tem esses 3, né? Então, a leitura no estágio gramatical. Na primeira vez que você lê um romance, né, do começo ao fim, o que você vai fazer? Você vai perguntar, você vai procurar a resposta para 3 perguntas simples, é a leitura direta, única, e você vai responder isso aqui, né? E a gente está falando aqui de literatura. Então, quem são essas pessoas? São perguntas básicas de um livro, né? Quem são as pessoas? Por que existe essa história, né? O que acontece com elas? E quais foram as mudanças que elas sofreram? Seja interiormente ou exteriormente, né? Então, quando você vai falar, eu li um livro tal, você tem que saber falar. Conta a história da pessoa tal, que aconteceu isso, isso e isso, e elas acabou com isso, isso e isso, né? Mudaram nisso, nisso e isso, etc. Então, antes da leitura, né? A gente vai ter 3 partes, né? Antes da leitura. Primeiro, a gente vai ter isso, né? Observar o título, a 4ª capa, né? As orelhas do livro e ler o sumário. Gente, o sumário existe e ele existe para ler, né? E não é porque é literatura que a gente vai falar, não, eu não tenho que encontrar a página, né? Então, para que o sumário? Eu vou só ler. O sumário muitas vezes vai nos dar uma preparação para a leitura que a gente vai fazer. Então, a gente vai se preparar com o sumário, a gente vai ler, e assim, é muito legal que esse livro fala 2 aspectos, né? Na literatura, pode ser que cada capítulo tenha um título. Isso já vai indicar para você um pouco de como vai o andar da história, né? Se vocês lerem, depois vocês pesquisem um sumário, por exemplo, de Dom Quixote, é que eu estou lendo Dom Quixote, e é muito legal o título dos capítulos, porque me lembra um pouco... Vocês já assistiram Friends?
Aí os episódios é tipo, aquele em que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é exatamente assim Dom Quixote, né? É tipo, cada capítulo é o capítulo 2. Aquele em que Dom Quixote e seu fidalgo procuram não sei o que e tal, e perdem a batalha com maravilhas. Só que, tipo assim, não é spoiler porque a história é muito legal. Era isso que eu ia perguntar, será que não é spoiler? Não, porque acaba que se destrincha de uma forma tão diferente, a escrita é tão diferente também, que faz parte da técnica do leitor manter aquele esquema de cavalaria, né? Porque é um livro que se assemelha aos antigos. Ele tá fazendo uma... Falando no geral, de romances assim, você lê os... Não, assim, de forma geral não. Porque sempre, assim, a história sempre vai ser diferente dos títulos, né? Tem títulos de capítulos que são muito romantizados, são muito poéticos, por exemplo. Você não vai conseguir identificar nada, mas você já vai entender sobre o autor. Você já vai falar, caramba, então esse é um livro mais poético. Você pegar um sumário de Clarice Lispector, por exemplo, os títulos não tem nada com nada, entendeu? É tipo assim, a meia que brilhava. E a história é tipo, sei lá, outra coisa. Não tem nem meia no capítulo. Você tem que tentar entender de onde ela tirou. Então, você já entende sobre o autor lendo no sumário. E outro parêntese, né? Se o livro é só capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o que isso significa? Dá um significado também, porque significa que o autor, ele achou tudo tão unido na história que ele foi incapaz de nomear de formas separadas, é como se fosse uma continuação mesmo. Já mostra que a história vai ser muito conexa, né, que não dá para separar em pequenos trechos, que ele decidiu fazer em forma episódica, né, tipo assim, um episódio atrás do outro, sem título, então isso é muito legal. No Ursinho Poo, os títulos dos capítulos são a mesma coisa. São assim. Aham. E isso ajuda muito. Então a gente pensa, poxa, isso é para uma criança. A criança precisa da repetição, entendeu? A criança precisa daquela estrutura, por exemplo. Então a gente já vai identificando isso. Outra coisa, né? Durante a leitura, essa dica é muito boa, né? Anotar quais são os personagens. Tem livros que é muito fácil, tem 3 personagens, 4 personagens. Tem livro russo, gente, livro russo. Vocês já leram algum livro russo? É tipo assim, os nomes do personagem é Ivan... E esse Ivan... Ele tem outros 4 apelidos, que é tipo Madabariri, entendeu? Totalmente diferentes, entendeu? Ele tem um outro apelido que começa com T, o outro começa com C, e você só vai descobrir isso na metade do livro, que tá falando da mesma pessoa. Exato, aí você descobre que é tipo assim, o Ivan é o Matatias também, e o apelido de Ivan em russo é Matatias. Tipo assim, é assim. Então se a gente começa a notar... Exatamente, então... Lá embaixo falando isso, que muda. Aham. Isso você não acha bom pesquisar antes de ir num curso, não? Tipo, então, pesquisar nomes derivados da pessoa. Então, assim, essa é uma dica, a gente pesquisar sobre o livro, né, antes e conseguir ver, por exemplo, a lista de personagens, mas muitas vezes não está disponível, depende, né, se é um clássico muito conhecido, agora, se é um clássico russo, mas tem muitos que não tem disponível, assim. Então a gente pode pesquisar os derivados. Mas os bons livros, geralmente, tem na nota de rodapé, a primeira vez que aparece um novo nome, ele coloca, se refere ao mesmo personagem anterior. E aí é legal a gente notar. Mas isso acontece para outros livros, por exemplo. Eu sei que eu nunca li, mas está na minha lista próxima e eu estava pesquisando sobre ele, que é o Oliver Twist, que é do Dickens. Esse livro diz que tem muitos personagens, muita família, muita coisa. Fazer a árvore genealógica. Já pensaram? Isso é muito legal. Então, isso ajuda muito a entender, porque quando trata muito de família e tal, esse da Jane Eyre, por exemplo, dá para fazer uma árvore genealógica, dá para fazer a conexão entre as pessoas, dá para fazer uma árvore, às vezes não genealógica, mas uma árvore de relacionamentos, né? A gente chama isso de... É porque eu sempre penso na computação, né? Que é o social network. Você vai fazer, tipo assim, o network social ali dos personagens do livro. Então, isso é muito legal. E essa ideia... Exatamente. E isso ajuda a gente a consultar depois e não se perder, entendeu? E depois dá ao livro o seu próprio título e subtítulo. Eu achei essa ideia muito legal. Foi a primeira vez, foi com essa autora aqui, que ela fala assim, dê um título. Sabe aqueles títulos big, que é igual o do Dom Quixote, né? O livro que conta a história de não sei quem, 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 não sei quem. Por quê? Se a gente tem essa frase condensada do que é aquele livro, a gente vai conseguir lembrar muito mais rápido da história. É uma técnica também de memorização, né? Igual a gente faz, sei lá, siglas, né? Para decorar coisa na escola, a gente faz coisas assim, a gente pode fazer um título que resuma aquilo ali, né? Que nos dê a ideia geral do livro. Então, estágio lúdico, né? Que é essa segunda fase, a gente vai focar no elemento individual do livro. Como eu falei, as fases podem estar bem separadas, mas o ideal é reler todo o romance. A gente sabe que isso não é viável, né? A gente está num momento, assim, já é difícil ler uma vez o romance, imagina ler outra vez, e a gente tem outras coisas para ler. Então, como isso é inviável na maioria das vezes, a gente pode reler as nossas anotações e os trechos. Então, é muito legal que depois você marcou, depois você fez as suas anotações, você releia, né? Tipo assim, pensando sobre aquilo, volte nas suas anotações, porque também, gente, fazer anotações é lindo. Aí você vai e esquece aquilo na sua gaveta, você nunca mais lembra que existe aquele papel, né? Tipo assim, ou então você enche o caderno e fala, ai, que lindo, eu tenho um caderno, só que você nunca nem leu, né? O que tá lá. Então, assim, lê. A não ficção
você sempre tem esse meio, né? O que você vai fazer? Você vai analisar o argumento, né? Seja qualquer livro técnico, sei lá, eu estou lendo um livro de computação, eu vou analisar por que essa definição é assim, qual que é a prova disso, o que esse teorema quer dizer, e aí eu vou falar, eu acredito nesse argumento, será que eu sei justificar esse argumento com minhas palavras, essas ideias. Só que o romance é diferente. A gente tem que pensar em outras perguntas. Que perguntas são essas? Então, eu fui transportada? Será que o autor conseguiu me levar para onde ele queria? Né? Ou foi um pouco forçado? Né? Será que eu não forcei ali um pouco a barra? Será que ele não foi um pouco... Porque se vocês lerem muitos livros, eu tenho essa sensação, né? Tem muitos livros modernos hoje que é tão forçação de barra para você entrar numa cena, é tão diálogos tão falsos que você fala, cara, você se lembra o tempo inteiro que você está lendo um livro. O bom livro é aquele que você entra tanto no livro que você se esquece que aquilo é um livro. Né? Isso é muito legal. Quando você lê um livro, você fica, caraca, tipo, eu tenho que voltar à minha realidade, eu estava num livro, né? Agora eu vou voltar para o mundo. Exatamente. Então, fui transportada. Depois, até que ponto, né, eu consegui ver, sentir o outro mundo, consegui imaginar. Tolkien, por exemplo, decide criar um mundo completamente paralelo. Aí ficou uma coisa muito maluca, ou ele conseguiu conectar os pontos. Eu consegui imaginar esse mundo, né? E eu poderia simpatizar com as pessoas que ele vive, ou antipatizar, né? Assim, eu poderia, né? Como que eu me relacionaria com cada personagem? Tudo isso é importante. Então, para cada pergunta, você pode anotar suas reflexões, né, e conclusões no diário. Então, essas perguntas vão guiar o nosso diário de leitura e não existem perguntas certas, né? Nem respostas certas, né? A gente vai ser sempre um diálogo com o livro. Então, alguns tópicos para as nossas perguntas. Então, o mundo da narrativa... Não, vai lá, prazer. Não, eu que agradeço. Então, o mundo da narrativa é o primeiro tópico. Então, a crônica versus a fábula, né? Todo livro, ou é crônica ou é fábula. O que quer dizer isso, né? Ou um livro, ele vai falar da realidade, como uma crônica, ele vai falar, né, do nosso mundo real, da gente andando na rua, ou ele vai ser uma fábula, como um Nárnia, por exemplo, um Harry Potter, ele tem essa característica mais fantasiosa, né? Depois, o protagonista, ele quer... O que ele quer, né? Ele tem esses desejos profundos, o que ele busca, quais são os seus obstáculos, como que ele ultrapassa esses obstáculos. Outra ideia, né? O ponto de vista, pensar sobre o ponto de vista, né? Quem conta a história? Qual que é o narrador? É em primeira pessoa, em terceira pessoa? Como que isso muda a história? E se fosse, sei lá, em terceira, mas e se fosse em primeira? De qual personagem o autor contaria a história, né? Seria qual personagem o principal? Né? Tudo isso é legal a gente pensar. E por que o autor escreveu esse ponto de vista e não outro? Porque em determinada cena ele preferiu apontar o sofrimento desse personagem, não do outro, que o outro sofreu também. Né? Então, tudo isso, vocês vão ver muito em Jane Eyre também, porque isso acontece muitas vezes, assim, você vê muito, por ser em primeira pessoa, né? Você vê muito o sofrimento de uma personagem e você fica um pouco alheio dos outros, mas isso foi uma técnica da autora também, para você focar no interior daquela personagem, né? Isso é muito legal. E depois, né, o onde? Pensar sobre o cenário, escrever sobre o cenário, né? Pensar, como que é esse lugar físico? Será que ele foi bem descrito? Será que eu consegui imaginar? Ou será que eu adicionei muitos elementos da minha imaginação? Né? Por isso que é muito legal ter amigas também, né? Porque às vezes é legal você perguntar como que você imagina tal personagem, né? Como que você imagina... E a gente... É engraçado, não sei vocês, mas eu sempre conecto com algum ator assim que eu existo, né? Porque eu preciso de alguma visão, um ser humano e tal. Imagina assim e tal. Então, é legal a gente fazer essas comparações. Outra ideia é falar sobre a escrita. Então, qual que é o estilo de escrita do autor? Escrever sobre isso, né? Pô, que palavras que ele usa? Ele é um robusto, simples? Depois, imagens e metáforas. Gente, imagens e metáforas não estão lá para deixar bonito. Porque tem gente que fala, né? Nossa, que frase linda. Né? Tipo assim, não é só para isso que o autor coloca. Ele coloca porque é uma figura de linguagem. Ele está usando aquilo para alguma coisa ele vai comunicar com aquilo. Né? Então, se você não entendeu, discutir sobre aquilo. Ver, né? O que significa essa metáfora, essa imagem. Se ele colocou ali, se ela aparece repetidas vezes, né? Por exemplo, no Velho e o Mar que a gente leu no clube, ele sonha muito, né, com aquela cena dos leões, né, ele brincando com os leões. E no Velho Mar ele sonha com essa cena. E aí essa cena não aparece uma vez, ela aparece umas 2, 3 vezes sobre o sonho dele, né? E aí você fica, cara, o autor quer dizer alguma coisa com isso, né? O que ele quer dizer com isso aqui? Né? O que ele quer dizer repetindo essa imagem? E depois, o início e o fim importam, né? É muito legal, eu tenho muito esse costume, até porque eu gosto muito de escrever, de saber qual que é a primeira frase de cada livro e a última, né? Como é que o autor decidiu começar? Cada livro começa de um jeito, né? Tem livro que começa assim, em 1931, tudo certo? Em 1931, a gente começou, sei lá, fulano de tal, nasceu e etc. E você já sabe que um livro vai ser mais narrativo, vai ser uma narração. Agora, se o livro começa assim... Eu vou falar a frase do meu livro. Meu livro começa: o tempo era cronometrado para 5 minutos. Então você já chegou no meio de uma cena em que você não sabe absolutamente nada que está acontecendo e você vai ter que continuar lendo para saber qual que é a continuação, né? Às vezes você conhece o personagem principal na primeira frase, às vezes não. Às vezes você vai conhecer lá no próximo capítulo, né? Então é legal a gente saber como é que o livro começa.
E aí a gente chega para a terceira fase, que é, será que eu concordo? Será que eu concordo com o que está falando? Então, é a fase retórica, né? É o momento que a gente entra com as nossas ideias pessoais, que a nossa experiência conta, e que a literatura passa a não ser um monólogo, mas um diálogo. Beleza, o autor disse tudo isso, mas o que eu vou conversar com ele? Né? Será que eu vou discutir com ele? Será que eu vou concordar ou discordar? Se eu concordo, quais são os meus argumentos? Né? Se eu discordo, quais são meus argumentos também, né? Então, assim, a gente apresentar isso, né? Então, sei lá, se o autor disse uma determinada coisa, provar com cenas, né? Falar assim, mas eu achei que ele fez o personagem dele muito orgulhoso. Você não pode só falar isso, você tem que falar, porque na cena tal, ele fez isso, isso e isso. Sei lá, na discussão do livro acontece muito, né? A Liana tá aqui, ela tá pra comprovar que a gente fica super discutindo essas cenas. Tipo, sei lá, poxa, a gente vai discutir uma determinada cena e aí a gente vê, mas eu achei ele muito sem coragem. Aí a gente começa a pensar, caramba, por que ele é sem coragem? Não, mas na cena tal ele fez isso. Não, mas na outra cena ele foi corajoso. Então a gente tem que trazer essas cenas porque são as nossas justificativas também, por que o autor quis dizer. Então tem essas ideias pra gente refletir, né? Vocês podem... Eu vou mandar o slide para vocês também, pra vocês anotarem com tranquilidade e tal. Mas simpatizar com o personagem, se essa técnica do escritor tá boa o suficiente para mostrar o que ele quer ou não, ou ele não conseguiu passar o que ele queria. Se o romance é autorreflexivo ou não, ou se a gente tem que adicionar as reflexões a partir de uma história concreta, né? Porque tem coisa... Sei lá, Machado de Assis, ele é muito concreto, ele conta o realismo concreto. A reflexão tá por trás, né? Ele é total entre linhas, assim. Você vai vendo pelos atos dos personagens e tal. Depois, o escritor foi influenciado por sua época? De que época o escritor? Gente, saber de onde surgiu esse cara, né? Porque às vezes você vai ler um livro e você não sabe nada. Aí você descobre que ele faz todo sentido porque aquela história ele escreveu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Faz sentido a desesperança dele, faz sentido o jeito que ele escreve, sabe? Então, saber em que contexto ele tá. E depois, tem alguma tese muito clara, um posicionamento muito claro? Porque tem livros que, assim, você vê claramente o que o autor está defendendo, né? Você pega ainda mais, sei lá, George Orwell, né? Que escreveu lá 1984, você sabe exatamente o que ele está defendendo ali. Tem todo um aspecto político, está muito claro. Então, você pega a própria Revolução dos Bichos dele, né? Ele usa uma fábula enorme para defender uma tese muito clara. E a gente consegue provar isso através das cenas. Então, isso é muito legal. Então, essa parte do estágio retórico pode durar muito tempo, viu, gente? Assim, às vezes eu termino um livro... E aí eu vou, né, isso acontece, né, quando a gente lê um livro muito bom, a gente fica lá meditando no livro, pensando no livro, aí depois de meses você volta e lembra, caraca, será que aquela personagem era de uma forma ou de outra e tal, a gente vai lembrando também. Tudo certo? Só uma pergunta, sobre protagonistas de livro, tem como ter dois realmente protagonistas ou... Tem. Porque assim, por exemplo, tem livro, eu já li alguns livros que eles são contados sob dois pontos de vista, por exemplo... Não sei se vocês já viram esses livros assim, eu não vou lembrar agora qual que foi, mas era tipo, sei lá, fulana, aí contava a história da fulana. Aí na metade do livro falava cicrano, aí contava o ponto de vista da história do cicrano. Nesse livro, por exemplo, contava a mesma história de dois pontos de vista, a gente está falando de dois protagonistas, né? A parte em que ele foi... Por exemplo, um que eu lembro que é assim, é extraordinário. Só que ao mesmo tempo é mesmo a irmã contando a história, mesmo a mãe... porque, mas aí... Dá pra ver que ele... Só que aí, lembra só, por exemplo, nesse livro, o extraordinário... Aí a irmã contando a história dele. É sempre assim. Agora, se fosse a irmã contando a própria história, sabe? No sentido de trazer aspectos até que não se relacionam a ele, porque tudo que ela conta dela mesmo está relacionado com ele, né? Isso mostra que ele é o personagem principal. Uma versão da outra pessoa sobre um mesmo... Exatamente. Exatamente. Então, depende de como que o autor vai tratar isso. Isso é uma outra coisa que a gente pode ficar sempre pensando, né? Assim, sobre o protagonista. E agora, né? Na prática, ler, né? A gente não pode esquecer também que a leitura não adianta, né? Só estudar, vir aqui e tal. Tem um momento que a gente tem que sentar a bunda na cadeira e ler. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir para o fichário bonito e etc. Tem que sentar e ler. Então, decidir pelos bons livros, né? De acordo com os objetivos pessoais, né? Começar pelos clássicos sempre, né? Não se achar que não é capaz, né? Começar pelos clássicos. E depois, essa dica é muito boa, né? Participar da sociedade literária, né? E o biscoitinho de canela. Então, a gente tem que participar da sociedade, né? Então vai ser muito legal a gente poder discutir sobre isso, sobre esses livros. E a gente está lendo agora, então, quem cai de paraquedas também, né? A gente está lendo Jane Eyre. E dá tempo, né? A gente tem um mês aí. E se não der para ler tudo também, pode terminar depois, né? Vem para discussão de toda forma, porque é muito legal. E dá tempo. Até minha irmã terminou. Gente, é porque esse livro, eu achei que ele era muito big, assim, mas ele é um livro do tipo... Sério, eu achei que eu ia demorar muito mais. Eu li ele em umas 2 semanas, assim, 1 semana e meia e tal. Porque é um livro muito bom, ele é realmente muito gostoso de ler. E é isso. Obrigada! Vocês têm mais alguma dúvida, comentários? Estão animadas para ler? Ou tipo, nossa, me desanimou total, muito difícil?
Eu achei que complementou bem seu curso, essa aula de hoje. Foi bom, né? Me senti... É porque falar presencial é muito mais legal também. Pra quem está Pode. começando agora a ler, para fazer um plano de leitura, a gente só precisa pegar os livros que a gente mais gosta e começar a ler? Ou Olha, eu vou fazer propaganda de novo. Tô brincando. É porque eu fiz um curso só de plano de leitura. Mas vou resumir basicamente o que eu falo no curso. Mas assim, é porque eu passei muito tempo lendo no feeling. Sério, eu pegava um livro, eu falava, tô a fim de ler esse, vou ler. Eu percebi que eu perdi muito tempo fazendo isso, sendo que os livros, tipo, eu podia ter aproveitado mais se eu tivesse lido outro livro antes do que aquele. Se eu soubesse que um autor veio antes e que ele era a base daquele outro autor, que um influenciou o outro. Se eu soubesse, por exemplo, se eu tivesse o mínimo de noção das linhas literárias, se eu soubesse... São vários aspectos que eu percebi que eu fui perdendo por ir lendo no feeling, assim, né? Vou ler uma coisa, vou ler outra, e às vezes eu não entendi um livro. Aí eu descobria, caraca, antes de ler Shakespeare, eu devia ter lido um outro mais fácil em teatro. Eu nunca tinha lido um teatro, aí eu vou e caio de paraquedas lá e tal. Então, essas preparações. E aí, um plano de leitura, basicamente, a ideia é que você olhe para a sua vida, porque não adianta, né? Um plano de leitura meu é diferente do da minha irmã, que vai ser diferente do seu, e etc. Como é que você chama? Ana. Então, o plano de leitura da Ana vai ser diferente do da Letícia, vai ser diferente do meu, e cada uma vai ter o seu. Porque cada uma está numa época de vida também. Às vezes, sei lá, tô noiva, entendeu? Eu tenho que considerar no meu plano de estudos também, não só literatura, mas tem que considerar que o meu tempo é o mesmo de leitura, né? Então, eu vou considerar livros, sei lá, que vão me preparar para o matrimônio, eu tenho que considerar livros para a minha faculdade, que eu estou me formando, eu tenho que considerar livros de acordo com meus objetivos pessoais, né? Então, uma ideia central, né, é você pegar esses seus objetivos pessoais e falar, que livros que vão me ajudar a conquistar isso? Né? E muitas vezes não vai ser direcionado direto para a literatura. Algumas vezes sim. Sei lá, sou apaixonada por Shakespeare mesmo. Eu gostaria de ler todas as obras dele. Então, por onde começar? Às vezes começar lendo um preparatório do Shakespeare, às vezes ler uma pequena biografia dele, aí começa lendo um livro que você pesquisa que é mais fácil, aí você faz esse projeto. E sempre colocando, tipo, eu sempre gosto de colocar também uma data de início e de fim aproximada, sabe? Porque aí a gente também não fica se deixando levar muito pelo feeling. Porque se a gente ficar assim, não, eu vou lendo. E aí a gente sabe que nunca começa, nunca termina e tal. Isso ajuda muito. Assim, sério, fazer um plano ajuda a gente a economizar dinheiro. Porque a gente para de comprar livro que é ruim, porque a gente começa a pesquisar livros antes, a gente começa a comprar o que a gente vai ler. Porque quantas vezes eu comprei livros que eu falei, cara, tá empoeirando minha prateleira, entendeu? Eu vou me desfazer, não serviu pra nada e tal. Então a gente começa a economizar nos livros, a gente começa a ter mais orientação, a gente começa a aplicar de acordo com os nossos objetivos, então não fica muito aqueles livros... Sabe aquele momento que você lê um livro e você fala, cara, isso aqui não tem nada. Tipo assim, seria muito bom pra mim se eu estivesse em outra época da minha vida, em outro momento, nada a ver comigo. E isso vale pra literatura, então, sei lá, se você quer aprofundar mais em amizade, né, assim, sei lá, eu gosto muito desse tema, pedagogia, né, que a Mara estava falando, gosto muito desse tema. Cara, que livros de literatura podem me ajudar nisso? Né? Existem livros, por exemplo, O Pequeno Príncipe, é um baita livro de adulto, que é um baita livro de criança, que, cara, me ensina muito como um pensamento de criança funciona, entendeu? Então, você pode começar a ir por essas áreas também, né? E ir olhando pelos seus objetivos. E aí a minha recomendação é, pegou uma lista dessa, por exemplo, que é pronta, eu nunca faria isso, eu pegar uma lista dessa e ir lendo, né, continuamente. Eu iria pegar... É legal que esse livro, por exemplo, ele tem a descrição, mas assim, quando não tem, você pesquisa também, né, sobre o livro. Então tem lá, Don Quixote, foi escrito Miguel de Cervantes em tal época, conta sobre isso, isso e isso, ele é bom para isso, isso e isso, e etc. Então a gente pode fazer essa pesquisa e ir olhando, poxa, esse aqui cabe no meu momento atual? Porque muitas vezes, eu quero que vocês fiquem muito tranquilos em relação a isso também. Sei lá, Romeu e Julieta é um baita de um clássico e não sei o quê. Aí você vai ler o livro e, tipo assim, você não gosta. Gente, tá tudo bem não gostar de Romeu e Julieta, entendeu? Tipo assim, não é porque é um clássico, porque às vezes você não pode falar que o livro é ruim. Isso você não pode, porque é um clássico, ele perdurou por algum motivo, né? Pode ser que a gente seja ignorante a ponto de não entender nada. Então, tá tudo bem, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Crime e Castigo é um baita de um livro, Dostoiévski, né? Livro russo. Gente, eu já tentei ler 2 vezes. Eu tive muita dificuldade, assim, pelo peso do livro, eu achei ele, assim, fiquei, cara, tá mexendo no meu psicológico esse livro, não consigo ler. E aí eu percebi, cara, é porque não é o momento, não é que é um livro ruim, não é que não é um clássico, é só que, poxa, não é o momento. E eu percebi, qual foi o erro? Eu devia ter pesquisado mais sobre o que ia falar, qual que é a profundidade daquele, qual que é a linha de pensamento do personagem, sabe? São pesquisas que nos ajudam. Então, essa ideia, você pesquisar antes e tentar pensar, poxa, que livros que podem me ajudar nisso? E assim, parece perda de tempo, mas dedicar tempo para pesquisar livros é também um pouco preparação para a literatura, sabe? Então, dedicar tempo para isso é muito legal. Deu para explicar, Ana? Deu, obrigada. Deu super, deu para entender? Eu tenho que ir. Mas vocês têm mais alguma dúvida? Tá tudo certo?
Então, cafezinho, bolinho. Fiquei muito feliz com a presença